Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos nesse momento. Agora é você e Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui rendidas ao Senhor nessa noite. E nós te pedimos, abra os nossos ouvidos. Nós queremos te ouvir. Abra os nossos olhos. Nós queremos te ver. Nós decidimos abrir o nosso coração e diga ao Senhor: Deus, eu abro o meu coração nessa noite, eu quero te sentir, Deus. Nós queremos sentir o teu grande amor nessa noite, Senhor. Eu sei que nenhuma palavra dos meus lábios seria suficiente, mas o Senhor é suficiente, Pai. Por mais que seja uma pregação tão simples, mas eu sei que o teu poder, Ele se aperfeiçoa em nós, Pai. Quando estamos fracas, quando estamos cansadas, quando pecamos, quando falhamos, quando erramos o alvo, quando precisamos recomeçar, quando estamos feridas. Hoje eu estava lavando louça, Deus, e eu pensei que era coisa da minha cabeça. Mas quando a Cláudia abriu, Deus, com uma palavra, a pastora Cris reforçou a mesma palavra. Eu venho aqui para te dizer, mulher, você está no lugar certo essa noite. O Deus que se manifesta como o grande eu sou, eu não sei a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E quando eu estava lavando aquela louça, o Senhor falou assim: filha, a dor da rejeição é semelhante à dor da morte. E eu falei: sim, Senhor, eu sei disso, eu estudo cérebro, eu cuido de mulheres, mas o que o Senhor quer com isso? E Deus pediu para dizer para mulheres que chegaram aqui feridas, traídas, rejeitadas, decepcionadas, cansadas, enfermas, que Ele está aqui presente nessa noite, e que na presença dEle você vai receber renovo, você vai receber cura, porque na presença do Senhor há uma aliança que não trai, há um amor que não decepciona. Eu não sei quem te decepcionou, eu não sei quem te rejeitou, se foi uma amiga, se foi o cônjuge, mas eu quero te dizer, Deus falou nessa tarde: você veio no lugar certo para a minha presença. E esse Deus que falou por 3 vezes, Ele não é Deus para mentir. Ele falou na boca de 3 mulheres a mesma coisa. Você que chegou cansada, você que chegou decepcionada, você que está no luto. Cada uma de nós estamos enfrentando uma estação. Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho cuidado de muitos casos de pessoas desejando suicídio, achando que o suicídio é a solução. E hoje eu pude falar com uma mulher em lágrimas. Eu falei com ela: eu sei a dor da rejeição, eu sei a dor da decepção, eu sei a dor da traição, mas eu posso te dizer uma coisa. Falei para ela: eu passaria tudo de novo para estar no lugar de filha. Que dinheiro não pode comprar, que posição não pode comprar, que título não pode comprar, que faculdade não pode te dar. Mas a Bíblia diz que os desafios, eles nos aperfeiçoam, eles nos tornam mais perseverantes. Então pare de olhar para esse desafio que você está pensando e se fazer de tadinha. Não estou falando que não está difícil, porque está também doendo aqui. Mas eu posso te dizer uma coisa: está bem ali. E quando você acessar a promessa, você vai falar: valeu a pena. Agora eu entendo o que a Niarta disse: valeu a pena. Porque essa noite eu vou falar do que eu mais amo, daquilo que me transforma todos os dias. A minha e a sua vida, a minha casa e a sua casa, a nossa nação ou qualquer povo, língua, por onde estiver, que é a presença do Deus vivo.
Eu não vou trazer, uma grande explicação. E o texto das 10 virgens, vocês já devem ter ouvido em outro momento. E essa revelação que o Senhor trouxe tão simples ao meu coração, quem veio à conferência de Levitas, que estava a pastora Cris, quem estava aqui na conferência de Levitas? Muitas mulheres. Nós ficamos 12 horas orando ali na salinha. Lembra que eu queria ser Fernanda Brum? Não posso ser, então eu vou orar por vocês, né? E enquanto eu estava ali, Deus trouxe as 10 virgens e falou assim: filha, eu estou chegando. É como num piscar de olhos. Vocês estão preparadas para a minha volta? Opa, a gente começa a passar em revista, né? Então hoje nós vamos falar sobre a noiva. Noiva, no significado etimológico da palavra, significa preparada. Quem aqui já é casada? A gente namorou, noivou, significava o quê? Já estou me preparando para casar. Só que muitas vezes a gente entra em conversas com mulheres, quando a gente vai para aconselhamento, e a pessoa está decepcionada. Ai, mas eu não imaginava que isso era casamento. Você percebe que a pessoa não se preparou para o casamento. Que ela não entende que casamento não é só mar de rosas. Que casamento não é só sexo. Que casamento não é só unir bens. Que casamento tem desafio. Que casamento nos aperfeiçoa. A Bíblia diz que com o ferro se afia. Mas o homem com o homem se afia. E qual que é o nosso alvo? A estatura de Cristo. A nossa régua é alta. E eu achei lindo, né, quando a pastora Cris falou: para onde eu vou olhar? Eleva os teus olhos para os montes, mas não é só no desafio, gente, é em todo o tempo. Em todo o tempo. Mulher, hoje eu vou falar coisas simples. Mas por que eu vou falar coisas simples? Porque nós temos cuidado de mulheres. E eu posso dizer para vocês, nós estamos errando nas coisas básicas. Tem mulher que não sabe o que é jejuar. E não tem problema você não saber. Só que o que não dá é para ficar presa no orgulho e não pedir ajuda de como eu faço. Tem mulher que não sabe ler Bíblia. Tem mulher que não sabe falar com Deus. Tem mulher que não ouve a Deus. Talvez para aquelas que já têm muita intimidade com o Senhor, essa palavra vai ser apenas um check do que eu estou fazendo já. Mas para aquelas que desejam mais da presença do Senhor, vão entender mais um pouquinho, porque a palavra do Senhor se revela de forma progressiva. Cada dia eu aprendo mais um tiquinho. Salmos, quem confia que o Senhor fala? Todo mundo aqui acredita? Salmos 19, ele diz que o Senhor se revela de várias formas. O Senhor se revela pela natureza, então não tem como ninguém dizer, nunca vi falar de Deus. Tem uma historinha, né, que o Hernandes Dias Lopes, ele gosta de dizer, que um homem foi questionar e falou assim para o servo dele: você vive adorando esse Deus? Mas me prova que ele existe, porque o meu está aqui. E ele tinha uma estátua lá. E ele falou: tá bom, amanhã nós nos encontramos, meio-dia, e eu vou te mostrar o meu Deus. E aí diz que foi lá, pegou o chefe dele e foi até num lugar que o sol estava torrando. Imagina que fosse essa luz. E falou assim: agora você vai ficar olhando 10 minutos para esse sol. Ele falou: você está doido? Se eu ficar olhando 10 minutos para esse sol, eu vou ficar cego, eu vou cansar. E falou um monte de coisa. Ele falou: pois então, se nem aquilo que ele criou, você consegue ficar vislumbrando 10 minutos, você imagina ver a presença dele. Então, tem coisas que a gente só vai aprender na caminhada, no simples do dia a dia. Tem uma coisa que o nosso pastor Roberto fala, que eu guardo no meu coração: o evangelho é simples e poderoso. Simples e poderoso. Ele é suficiente. Então vocês vão ver que tem horas que eu não vou falar nada, eu só vou ficar lendo versículos que vão se completar. E quem ama anotar, já pega aí o celular para tirar foto ou o papel para anotar, porque vai ter muito versículo, porque nós vamos falar sobre a presença do Senhor. Então, vamos lá, já está ali? Já. O nosso título é Noiva, Lâmpada acesa e coração preparado. Eu sempre gosto de trazer nas pregações, porque tem pessoas aqui que talvez nunca conheceram o Senhor,
vieram a primeira vez na igreja, ou tem aquelas que já caminharam com Jesus e não entendem essas 3 estações da vida do cristão. Então, nós temos 3 degraus. Imagina que aquilo ali é uma escada. Então, o primeiro degrau, qual é? Nós somos corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. O primeiro check da nossa vida, o primeiro degrau que nós temos que subir é a reconciliação com Deus, com o plano perfeito. Porque nós somos desconectados do plano original de Deus aonde, gente? Quando Adão e Eva pecou. Veio Jesus na cruz, pagou todos os preços. E quando a gente declara, como diz em Romanos, aquele que crê no coração e confessa com os lábios, esse vai viver um novo tempo de aliança com o Senhor. Então, se você já aceitou Jesus, você já sabe o que é ter uma paz no seu espírito, que você fala, uau, é maravilhoso. Eu não encontrava essa paz em lugar nenhum. Então, ali é o primeiro degrau. O segundo degrau, que é o maior nosso aqui nessa terra, que a gente espera que para todo mundo seja o maior, né? Que não demore tanto a conhecer o Senhor, é o degrau da santificação, que é o que nós vamos falar hoje. É uma preparação para o terceiro degrau, que é a glorificação, que aí é quando nós encontrarmos com o Senhor. Então, ali na santificação envolve corpo. Corpo é o que, gente? Tato, olfato, paladar, o que mais? Visão, audição, obrigada quem me ajudou. E ali também tem a alma. Então, nós vamos falar um pouco dessas partezinhas, mas nós vamos olhar como está preparada. Como viver uma vida equilibrada nos últimos dias com a volta de Jesus. Vamos lá, nós vamos ler Mateus 25, do versículo 1 ao versículo 13. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar ali, ok? Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com suas candeias. Vou ler de novo, prestem atenção. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Versículo 3, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Então, todas, não foi só as prudentes e nem só as insensatas, ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite se ouviu um grito: ei, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Versículo 7, então todas as virgens acordaram. Então as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão pegar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor! Imagina o desespero. Abra a porta, nós chegamos, conseguimos o óleo. E o que ele disse? Mas ele respondeu, versículo 12: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa é a palavra do Senhor, amém? Deixa eu passar. Nós vamos ver características da noiva. Quem é a noiva, gente? Somos nós. Ele é o amado da nossa alma e nós somos as noivas que estamos sendo preparadas para ir sem ruga, sem mácula. Ontem eu estava em casa, a Eloá me mandou uma mensagem de um vídeo de uma noiva. Eu falei, não é possível, é brincadeira, Jesus, não vou falar de noiva e vem noiva. E ali, quando eu vi aquele vídeo, gente, eu nem prestava atenção na fala da mulher que estava encenando. Eu só prestava atenção no vestido. E eu falava, uau, será que olham para nós e veem esse vestido branco? Sem mácula, sem ruga? Ou vê mulher rixosa, chata, fofoqueira, mentirosa?
O que estão vendo em nós? Gente, eu fiquei com vergonha. Eu comecei a olhar, olhei de novo, e aí eu fui para o Salmo 139, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque só Ele, gente, as pessoas veem a aparência, mas o Senhor, Ele faz o quê? Ele sonda o coração. Então, imagina que tinha ali 10 mulheres, imagina que a gente pegasse uma fileira dessa de 10 mulheres, e 5 delas pegam primeiro a candeia, mas não pegam óleo. As outras 5 pegam o óleo junto com a candeia. Percebem já uma diferença? Quem entendeu a diferença já? Umas pegam a candeia e deixam o óleo. Outras pegam o óleo junto com a candeia. Vocês vão entender isso no próximo slide que nós vamos passar. E aí vai tendo um discorrimento dessa história para nos dizer o quê? Jesus está voltando. Como que nós devemos ser? Como que nós devemos nos portar? E eu vou trazer características simples entre a insensata e a prudente para que você se reconheça. Aqui não é um culto onde nós estamos acusando e apontando o dedo para ninguém, mas o Senhor está aqui tirando escamas dos nossos olhos e dizendo: filha, eu te amo, desperta porque eu estou à porta. Aqui disse o que, gente? Ouve-se um grito, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo essa noite. Como a Cris falou, nossa vida é um sopro, a gente não sabe o dia da nossa ida e nem da volta de Jesus. Mulher, hoje é um culto de desperta. Desperta, tu que dormes. O que falou lá no início do culto, naquele vídeo? Eu fiquei olhando, porque eu já vi o vídeo 50 milhões de vezes. Mas são ideais irreais, buscas exageradas, e muitas vezes nós que somos crentes estamos sendo enganadas junto com o mundo, e achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Gente, começa em coisas pequenas, na nossa fé, a gente diz que crê em Deus e age na nossa força. Que fé fedida é essa? Que fé é essa que não crê? Que fé é essa que perde a noite de sono? Se a Bíblia diz que Deus cuida de nós, vela por nós até enquanto dormimos. Vocês percebem que a gente está precisando de um sacode de coisas básicas? De viver a Bíblia, mas por que não praticamos? Porque não estamos tendo um tempo de leitura, de meditação. Eu trouxe uma Bíblia minha, que é de meditação, para vocês verem o que eu faço. Uma coisa é ler uma história e usar o conhecimento intelectual. Outra coisa é você ter uma revelação sobrenatural, que não depende da sua capacidade, se você só sabe do A ao Z, ou se você é um PhD aqui dentro. Gente, eu cuido de mulheres todos os dias, 100% crente. Você lê a Bíblia? Eu já sei que a resposta é não. E será que essa mulher não sou eu e não é você? Não tem como. Nós estamos falando sobre sermos iluminadas, recebermos revelação para iluminar os outros. Só que eu só tenho autoridade para falar quando eu vivo. Quantas pessoas são desmascaradas e saem de púlpitos porque falam eloquentemente, português perfeito, mas uma vida devassa e nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu estava conversando com a Aline ali, falei: Aline, essa pessoa está enganando todo mundo, mas Deus, ela não está enganando, e Deus vai ter misericórdia deste homem. Então, minha irmã, não pense que ninguém está vendo. Deus está vendo. Vamos lá. Características da noiva insensata. Daquela que leva a vida... deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não sei mesmo quando Jesus vai voltar, e Deus me falou, tem coisas. Tem mulheres que vão ali, que já tem muito tempo de igreja, e já estão com uma conversinha do mundo. Já tem muito tempo que eu estou ouvindo falando que Jesus vai voltar. Ele não voltou, deixa eu viver. Eu não sei quem é, mas Deus falou que estaria aqui.
E é para você essa mensagem. Com muito amor. De um pai que te ama. De um pai que cuida de você. E que não abre mão de você. Características, gente, de uma crente insensata. Vamos colocar nome de crente? Para a gente entender melhor, em vez de noiva? Não confia em Deus e nas suas promessas. Ah, será? Uma hora ele volta. Para que eu vou carregar o peso desse óleo? Deixa eu carregar só a candeia. Ela não acredita. Ela é desrespeitosa e imprudente. Ela não pensa no amanhã. Deixa eu gastar hoje. Deixa eu fazer tudo hoje. Deixa eu namorar todos hoje. Ah, não, Niarta, mas aí quando eu estiver lá, quase morrendo, eu falo para Deus, perdão, Ele me perdoa. Você não sabe o que é desfrutar das promessas de Deus. Você não sabe o que é carregar o peso da unção de Deus e o quanto é maravilhoso. E nada nesse mundo, nenhum tesouro, nem ouro refinado, nada se compara a isso. Nada. Crente insensata, independente, faço o mesmo, mando o mesmo, quero o mesmo. Se existe esse orgulho dentro de você, de querer mostrar para alguém que você nasceu para dar certo, deixa eu te falar uma coisa, perdoa e seja dependente de Deus. Eu já fui essa, chatonilda, mandona, ignorante, insensata. E não tem muito tempo não, tá, que eu deixei de ser. Eu estou falando, gente, de mim. E não tem coisa melhor do que rasgar seu coração e poder falar, eu sei quem me transformou, foi a presença do Senhor, então vem comigo que vai dar certo. Crente insensata, ignorante, brigo, falo mesmo, não tem ninguém que me cale. Ignorante. Ignorante não só no modo de agir, mas porque não busca conhecimento. O que a Bíblia diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. Ignorante. Insensata é como? Descuidada, relaxada, casa bagunçada. Filho não sabe nem como é que está o relacionamento com Deus, não cuida nem do seu. Chega no trabalho da pessoa, tudo relapso, feito de qualquer jeito. Crente insensata, inconsequente. Gente, isso aqui são palavras que você vai na origem etimológica da palavra, raiz da palavra, da onde ela surgiu e tem todas essas características. Agora vamos para crente prudente, que somos nós aqui, amém? Confia em Deus e nas suas promessas. O vento vem, o vento vai, o vento balança o crente e o crente não cai. Não tem o crente palmeira? Vem o vento, Salmo 91, não, Salmo 90 ou 92, gente? Que fala que vocês são cedro do Líbano, vem o vento, balança. Mas eu estou confiando no Senhor. De fevereiro para março, eu virei para Deus e falei, Deus, eu estou ficando louca? Eu criei no Senhor e falei no Senhor o tempo todo, e agora quando eu estou precisando, eu não consigo nem te ouvir. Mas eu não sabia que no silêncio, eu podia não estar fazendo nada, mas Ele estava fazendo tudo. Então talvez você chegou nessa noite, ai Niarta, mas você não sabe o que eu estou passando, como eu aprendi com a pastora Meire. Dor não se mede, dor usa para fortalecer o outro, para curar o outro. Então para desse negócio, ai minha dor. Crente prudente, mesmo como palmeira, indo, voltando, levantando, subindo, caindo, ele permanece de pé e confiando no Senhor e nas suas promessas. Crente prudente tem temor a Deus. O que é ter temor, Niarta? Respeito, reverência. Vou dar um exemplo. Gente, eu estou conversando com o pastor Marcelo muito nessas últimas semanas, porque eu assumi uma função dentro da igreja, então eu preciso entender a igreja. E eu falei para ele, pastor, e a gente conversando sobre o Agape News. Quem já viu o Agape News dia de domingo? Ok? E a gente conversando qual era o melhor horário de Agape News, eu falei, pastor, gente, eu vou abrir meu coração. Por favor, vocês me perdoam? Não estou aqui para ferir ninguém. Mas eu falei, pastor, a nossa igreja tem um péssimo hábito de chegar atrasado no culto e de sair mais cedo do culto. Não tem o temor do Senhor. Está mais preocupada, ó insensata, preocupada com o almoço, agoniada,
cansada, estafada. Mas esquece que a presença do Senhor está agindo desde 10h15 até 12h30. Às vezes a sua bênção estava naquela palavra final. E você, independente, faço mesmo, mando mesmo, faço tudo. Eu estou falando isso para o seu bem. Porque primeiro eu me passei em revista. Temor, submissão, debaixo, missão, na visão de Jesus. Você está alinhada com a visão de Jesus ou você está alinhada só na visão das coisas materiais desse mundo, fazer dinheiro? Aí você não está, não que dinheiro seja ruim, tá, gente? Mas ele não pode ser o Deus do nosso coração. Noiva prudente, crente prudente, tem dependência de Deus, não faz nada sem ter sabedoria, discernimento, prudência, paz no coração e ouvir o Senhor. E a Bíblia diz que os precipitados faz o quê? Leva a ruína. Aí depois chega chorando para a pastora Cris, chega chorando para o pastor Marcelo. Pastor! Ué, agiu precipitadamente. Plantou, colheu. Lei da semeadura. A crente prudente, ela busca conhecimento. E a palavra do Senhor diz o quê, gente? Que o temor do Senhor, ele vem pelo quê? A sabedoria vem pelo temor do Senhor. E a prudência vem pela busca do conhecimento. É literalmente pegar isso aqui e, comer. Comer. Comer Bíblia. A prudente é cuidadosa, é precavida. Gente, quem aqui é mãe? Aí quando o filho nasceu, a gente sai com 10.000 bolsas. Se fizer frio, se fizer calor, todo mundo aqui passou por isso? E os nossos maridos dizendo bem assim, para que levar tanta coisa? Aí o marido sai para andar com o filho, leva uma blusa de frio. Não, nós vamos brincar de bola, nada a ver. Dá um vendaval, um vucu-vucu. Deus tem uma ligação com nós que é fora de normal. E eu louvo a Deus porque eu sou mulher. E a prudente, ela é madura. Mas a grande diferença entre essas duas, não é só as características mencionadas por um dicionário e por um estudo. A grande diferença é que a insensata, ela pega primeiro a lamparina. E a prudente pega primeiro o óleo junto com a lamparina. O que isso significa? A insensata, ela pegou a lamparina, ela pegou a própria vida, se preocupou com ela. Com o hoje, ela não se preocupou com a eternidade. Porque carregar o peso da unção é fácil, pastora Cris. Andar em santidade todo dia, ler a Bíblia todo dia, cuidar de gente todo dia. Está vendo que a cabecinha dela não para, né? Está igual aqueles cachorrinhos de carrinho. Não é fácil, não é fácil. A insensata, ela pegou o mais fácil. Isso não tem peso. É só um ferrinho. É a minha vida. Vamos embora. Mas o que a prudente pegou? Primeiro a unção, a presença de Deus. Mas ela levou junto a vida dela também. Gente, não dá para a gente ser crente ignorante. Ficar dentro do quarto orando 24 horas, tem uma vida para viver. Eu estava conversando com umas meninas, eu fui com a Núbia em Porto Ferreira, não foi Núbia? Porto Ferreira, para uma conferência da nossa igreja das mulheres lá. E muitas mulheres feridas pela religiosidade. Aí eu falei, vou dar um exemplo para vocês. Cuida dos meus que eu cuido dos seus. Quem já ouviu essa frase? Pode vir, filha. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Deus vai cuidar dos seus enquanto você está cuidando dos dele. Deixa eu te falar. Se você é mãe, cuida dos seus. Se você é esposa, cuida dos seus. Sabe por quê? Porque eu estou cansada. Mulheres, quem é mãe aqui, desperta. Para de deixar com tia, com avó, com prima. Deixa eu te falar, o nível de abuso. Ai, mas eu estou lá. Estou na escala, estou todo domingo, estou toda terça trabalhando. Cuida dos seus primeiro. Enquanto isso, você também vai servir o Senhor? Vai, mas com equilíbrio. A noiva prudente tem equilíbrio. Mas também não é ficar presa no seu umbigo, só dentro de casa. Ao ponto de, vou assistir no YouTube. Gente, tem dia que nós temos que assistir no YouTube e tem hora que realmente o negócio foge do controle. Glória a Deus pela internet, glória a Deus por essas mulheres que estão acompanhando. Mas existe uma unção derramada neste lugar.
A palavra do Senhor não mente, não tem um ponto que seja sem função, uma vírgula sem valor. Então, se ele disse que na comunhão tem bênção, hoje, nessa noite, tem bênção para mim e para você. Então, a grande diferença, e eu quero que você vá passando em revista o seu coração. Eu tenho pegado só minha vida, ou eu tenho carregado o peso da unção junto com a minha vida? Deu para vocês entenderem? Esse é um ponto muito importante para que você abra os seus olhos. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a insensatez. Vou ler para vocês. Onde está o seu coração é a pergunta de Deus nessa noite, pois onde estiver o teu tesouro, ali também está seu coração. Esse texto todo aqui, gente, está em Mateus. É um momento que Deus questiona sobre ansiedade, sobre inquietação, mas tudo isso está relacionado a um Deus falso chamado riqueza. E ali ele questiona: onde está o teu tesouro, aí está o teu Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, em quem mais você tem pensado? No boleto a pagar, na riqueza a acumular, ou se preparar para o noivo? Cada um tem uma rotina. Eu indico que você tenha tempo de qualidade com Deus nas primeiras horas do dia, mas tem gente que acorda 4, 5 horas da manhã. Mas você tem que ter uma rotina com Deus. Isso eu digo que é um privilégio para nós que conhecemos o Senhor. Você começa o dia blindada, equipada. Vocês vão ver quais são alguns dos benefícios da palavra lá na frente. Quem é o seu Deus? Deus está mandando te questionar para que você observe. Ninguém pode servir 2 senhores. Tudo isso no mesmo texto em Mateus. Ou você odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Gente, eu era uma mulher que sonhava com a ascensão de carreira. Uau! Meu sonho era ser dentro de uma instituição. Deus me levou até lá. Sabe o que eu vi? Tem nada a ver com o meu propósito. Nada a ver. Eu tinha que voltar para casa, cuidar do Arthur, cuidar de Vanderlei, fazer comida, cuidar das plantinhas, arrumar a casa, deixar a casa cheirosa e servir o Senhor no meu propósito. Isso é eu. Mas passa em revista o seu coração. Será que você pode não estar amando mais o dinheiro do que o próprio Deus? E a gente é boa de desculpa, tá? Ah, mas é porque o meu salário é o maior da casa, Niarta. É o que eu tenho ouvido de muitas mulheres. Eu falo, o meu também era. Ah, mas aí se eu parar de trabalhar, o que vai ser? Posso dizer, Deus supre. Inclusive, Deus usa os irmãos. Eu já contei isso aqui nesse púlpito, que no momento que eu falei, Senhor, não dá mais não. Eu e Arthur internado, aluguel para pagar, eu sou autônoma, como nós vamos fazer? Sabe o que fez? Deus levantou irmãos dessa igreja, inclusive que estão aqui, para levar comida na minha casa, porque a gente não tinha nem força para fazer comida, e pagar o nosso aluguel. A palavra do Senhor não mente, ela diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Todos os dias, cadê a Cida? Cidinha da recepção. Gente, essa mulher descobriu o meu endereço, porque ela não sabia, e eu também não tinha nem força para responder no celular qual era o endereço. Um dia ela levava canja, no outro dia pé de galinha, era só coisa forte para a gente poder entrar. Mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Mas para isso eu tive que estar na dependência do Senhor, porque senão eu estava descabelando. Ai, e as contas? Ah, uma hora negocia, paga, está tudo certo. E está tudo certo. Depois de poucos meses, está tudo certo. Terceiro, sobre a insensatez, não inverta ordens. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde traça e ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Você está acumulando tesouros no céu? Eu falei para Jesus esses dias, falei, Jesus, eu queria pelo menos tantas pedrinhas na minha coroa esse ano. Gente, mas cada pessoa que aceita Jesus, eu faço uma festa. Porque eu sei, vai comigo, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Você tem alegria de falar de Jesus ou você tem vergonha de falar de Jesus? O último que aceitou Jesus, ele estava se matando, ele tinha acabado de sair de um ataque de suicídio. E na hora que ele saiu lá de casa, eu comecei a pular. Porque eu falei, o inferno perdeu.
A insensata, ela tem muita inquietação e muita ansiedade. E aí, hashtag fica a dica, presta atenção. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer e ao que beber. Gente, eu me preocupava até com o uniforme, se o Arthur ia ter uniforme, porque vai crescendo, né, e muda rápido de uniforme. Deus deu tudo. Nem quanto ao que comer, nem ao beber, nem corpo, nem quanto ao que vestir. A vida não é mais importante que a comida, Deus está te perguntando. Você tem fôlego de vida? Faz assim. Tem fôlego aí? Me dá um sinal de positivo se tem. Oh, glória! E o corpo não é mais importante que a roupa. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Para! A pastora Cris falou uma palavra, eu falei, Jesus, não precisa nem pregar, porque essas mulheres já estão pregando tudo. É hoje, viva o hoje. O que você vai sair daqui hoje fazendo? Preocupada com o amanhã? Ou vai chegar em casa e dar um super abraço no seu filho? Olhar nos olhos do seu marido e falar, eu te perdoo e vou com você até o fim? Ele não sabe, mas você está orando e vai dar certo. Você vai chamar a sua mãe e vai falar, mãe, eu te amo, me perdoa. Que alinhamento que você vai fazer hoje, porque a vida é um sopro. Agora vamos para o que a Bíblia diz sobre a prudente. Olha o alvo da prudente. Vamos ler juntas? 1, 2, 3 e... Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Uau! Ela usa todos os momentos da vida dela focada em Jesus, porque ela sabe que o resto Ele vai cuidar. Segundo, Deus satisfaz todas as necessidades, que foi o que eu falei para vocês. 3, Deus ainda surpreende. Ai, te amo, Deus. Gente, tá vendo essa calça? Foi ganhada. Tá vendo esse sapato? Foi ganhado. Tá vendo esse brinco, esse anel? Foi ganhado. Surpresas de Deus. Tá vendo, tem um miminho ali? Foi ganhado. Porque olha aqui que Ele fala. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ele é pai que ama mimar. Talvez você não teve um pai e uma mãe que se importou com você. Mas eu vou falar todo culto, gente. Eu falo, Jesus, obrigada. Tem dia até que eu falo para Ele, Deus, como é que o Senhor vai me surpreender hoje? Gente, sabe a criança? Esses dias eu estava no concerto de inverno. Aí eu estava sentada bem ali, que eu gosto de sentar bem na frente, mas estava cheio já. Aí quando eu levantei os braços, sabe o que eu me senti? Sabe quando criança ergue as mãozinhas e fala assim, dá para pedir colo? Falei, ai, eu agora sei o que é estar no teu colo. E eu passei, acho que uns 20 minutos com os braços levantados, falando, pai, eu sei o que é descansar. Agora eu estou aprendendo o que é ser criança. Quero ser como criança, não sei cantar. Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado por uma vontade de crescer. Torno-me independente, deixo de crer. E hoje Deus está te falando, a noiva prudente, aquela que está preparada para a minha volta, é aquela que crê. 4, nele você tem paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas contudo, olha aqui, tem alguém passando por síndrome do pânico, ansiedade. Pega a dica aqui de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma. Primeira coisa, não andar, ele está dando já uma dica. Mas, em tudo, por meio da oração, súplica e ação de graças. Dica 2, apresente ao Senhor o que está doendo. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e os seus pensamentos. Por quê? Porque quando a gente está ansiosa, a primeira coisa que pega é o nosso coração e a nossa mente. Os pensamentos ficam, acelerados. Então, quer descansar? Ore, entrega, confia. E vai vir uma paz que excede todo entendimento. E aí, quando a Eloá me mandou a foto da noiva, eu fiquei imaginando o que o Senhor falaria de cada detalhe da noiva. Vamos lá. Lá em cima, eu não acho que não tem luzinha, ali tem. A noiva, ela é amável e incorruptível. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, então não se preocupa se você não está de Gucci. Não se importa. Olha o que está falando ali. Nem cabelos trançados e joias ou roupa fina. Ao contrário, que seja algo interior, imperecível, que demonstre um espírito dócil e tranquilo.
Então, tá vendo? Eu coloquei ali perto do véu. Você não precisa se preocupar se você está com a melhor roupa, mas que seja a sua beleza interior. Ouvidos, a noiva tem sensibilidade, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Você consegue ouvir a voz de Deus? Ali na roupa, santidade e comunhão com Deus, roupa branca. O que está escrito em Eclesiastes, gente? Estejam sempre vestidos de roupas brancas, santidade, purificação. Faça jejum mesmo, busque o Senhor mesmo, se arrependa mesmo. Nos lábios, é sensata e prudente. Quem ama a pureza de coração e se expressa com elegância. Não é desbocada, não, é com elegância, será amiga do rei. Quem é cuidadosa no que fala, evita muitos sofrimentos. E mulher gosta de falar, então cuidado com o que fala, refreia os teus lábios. Gente, teve uma época da minha vida que eu passei 1 ano falando para Deus, Deus, me faz parar de falar, fecha a minha boca. Porque eu não quero ser igual o cavalo, o jumento, que tem que colocar uma rédea para ele poder saber para onde ele vai. Eu tenho domínio próprio e comecei a ministrar frutos do Espírito em mim. Vamos lá para a cabeça. Tem autoridade, intimidade, equilíbrio, saúde e foco. Unja sempre sua cabeça com óleo. O que é isso? Com a presença do Senhor. O Espírito do Deus vivo mora dentro de você. Acima de tudo, guarde o seu coração. Ali quer dizer mente. Cuidado com o que você consome. A noiva prudente, ela sabe muito bem o que ela consome. Ela não perde tempo. Com os olhos, ela tem clareza e convicção. Os olhos são a lâmpada do seu corpo. Por isso, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. O que você está vendo, mulher? O que você está dando olhos? Comece a observar. Não perca tempo em redes sociais, não, tá? Vê o suficiente e sai. Ali, gente, na aliança, ela tem uma aliança com o Senhor, ela sabe que ela está segura, que ela tem um compromisso. Jesus tornou-se, por isso, a garantia de uma aliança superior. Então, mesmo que alguém te traia, você sabe olhar para ele e falar, eu estou segura, porque eu sei em quem tenho crido. E a confiança, dependência, pureza, alegria e quebrantamento no coração. O coração quebrantado, Deus não resiste. Imagina essa noiva vestida de branco, como é que ela vai entrar cheia de pecado? Fofoca, mentira, roubo, matar, roubar, não tem como. Tem que ir para perto do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ainda quando eu confesso, ainda entra cura. Vou contar rapidamente de uma experiência que me marcou muito no estudo que eu estou em Gênesis. Jacó, e eu até questionei a Deus, falei, Deus, que cara ousado de ter falado isso uma coisa com o Senhor. Ele mata o irmão, e talvez você chegou aqui nessa noite, sabendo que fez alguma coisa errada, errou o alvo de alguma forma, e ele estava saindo corrido para a terra do irmão da sua mãe, Labão, e no meio do caminho ele diz assim, não significa que Isaac era crente que ele era, tá? Ele tinha que viver uma experiência. Então, ore pelos seus filhos para que eles tenham experiência com o Senhor. Eu tenho pedido isso a todos os dias. Estava conversando com a Ká, né, Ká? Sobre as experiências que a filha dela viveu dentro do hospital com o Senhor. E aí, gente, disse, então Jacó fez um voto. Ele chegou para Deus e disse, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prover-me da comida e de roupa, e levar-me de novo são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Eu fiquei indignada. Eu falei, Deus, mas ele é muito folgado. Se o Senhor fizer, aí o Senhor vai ser Deus dele. E Deus falou para mim, filha, eu me apresento a cada um de um jeito. O importante é que se sinta amado, que se torne filho, que seja perdoado. E aí, gente, em Gênesis 31 diz, eu sou o Deus do Betel. Foi o lugar que ele fez esse voto com Deus, que lá chama casa de Deus, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora e volte para a terra dos seus parentes. Deus falou assim, eu ouvi, tá? Estou com você o tempo todo. E aí, Gênesis 35, Deus disse, suba de novo ao Betel, e estabeleça-se ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, seu irmão, venha, vamos subir ao Betel, onde farei um altar. E aí foi Jacó falando, né? Vamos subir ao Betel, onde farei um altar ao Deus que ouviu a minha angústia. Deixa eu te falar uma coisa, para Paulo, Deus apareceu sozinho, não precisou de ninguém. Para outros, Deus usou uma coleguinha minha do ensino fundamental para médio para falar de Jesus.
Jacó, ele foi até Deus pedindo socorro desesperado. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está aqui. E mesmo que você ainda não tenha tido essa experiência profunda, e não seja ainda essa noite prudência, eu quero te dizer, diga, Deus, eu quero. Faz um voto com o Senhor como fez Jacó. E você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Lâmpada acesa e coração preparado só através da palavra. Gente, essa é a verdade de Deus. Não leiam só livros. Não ouçam só pregações no YouTube. Não venha só no domingo. Você precisa meditar na palavra. Meditar é parar para entender. Eu vou pular esses versículos, mas tem uma frase que eu gosto muito, que enquanto examinamos, para ver se é verdade essa história, a Bíblia começa a examinar a nós mesmos. E a gente vai vendo, como eu estou feia aqui, como eu posso melhorar aqui. Olha a saída! A Bíblia tem saída para todas as situações, independente do que você esteja vivendo. E eu quero te dizer, a palavra de Deus, de tudo que vocês ouviram aqui nessa noite, se vocês falarem assim, Niarta, eu já entendi que eu preciso da palavra, eu já vou falar, Senhor, elas entenderam o recado. Para ser uma noiva prudente, você precisa buscar conhecimento, para que você não pereça. Para que não chegue lá no final, como disse esse texto, e Jesus, avisam que Jesus está voltando, as prudentes logo é encontrada por Jesus e entram para um banquete. E as outras desesperadas saem para buscar e Deus fala assim, nem te conheço. Será que Deus te conhece? Ou será que Deus fala nessa noite, não te conheço? Não ouço sua voz, você não fala comigo, você não conversa, você não para me ouvir, ou você só pede, não deixa nem eu dar instrução. Essa é a minha Bíblia de estudo mais atual, que eu amo Bíblia, tá? Vou dizer para vocês o que eu faço. Tudo de rosa é aquilo que eu posso fazer numa pregação, é algo que Deus me revelou. Porque, gente, tem coisas que a gente lê a história e você fala assim, como que eu li isso? Quem já fez essa sensação de ler a Bíblia uma vez e fala, mas eu não vi isso antes? Porque ali entrou luz dentro de você, entrou uma revelação que não depende de você, somente de Deus. Mas você precisa estar ali meditando. Então, tudo de rosa é o que dá para ser uma pregação. Tudo que é de amarelo, o que significa? São palavras que eu ainda não conheço. De verde, são aquelas perguntas que eu fiz para Deus. Deus, como é que os filhos de Adão e Eva tiveram filhos? Porque ali só diz que o Senhor, Adão só teve filhos e filhas depois que Sete nasceu. Então, são coisas que eu vou deixando para eu buscar no Senhor. Ou eu procuro o pastor Marcelo, ou eu procuro o pastor Roberto. Então, assim é a minha Bíblia de estudo. Só para vocês entenderem, rabisco tudo. Porque aqui é o que vai garantir que eu seja uma noiva prudente. A pastora Cris é minha pastora. Às vezes ela pode vir e puxar minha orelha. Em amor, eu posso não ouvir, mas quando o próprio Deus revela, não tem como. Você se sente constrangido pelo amor de Deus. O que a palavra é? Coloquei pequenas coisas aqui. Quando você começar a ler e meditar, não só ouvir alguém falando. Porque eu sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa ter intimidade com o Senhor. E talvez você fale, Niarta, eu não sei ler. Tem Bíblia agora falada. Aliás, desde a época do, como é que era o nome do Cid Moreira? Né? Já tinha CD. A palavra é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe aquele dia que você está arrastando? Você até comeu fruta, carne, mas tem dia que você precisa de um alimento que vai no seu âmago, no seu ser, no seu espírito para te colocar de pé. A palavra é um GPS, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tem hora que a gente não sabe para onde vai. Ai, meu Deus, vou na Claudinha. Ai, meu Deus, eu vou na Aline, eu vou na Adriana. Tem hora que a gente não sabe, mas a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é felicidade, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria para o coração. Quer ficar feliz? Gente, lê isso aqui e faz o que a pastora Cris fez domingo com a gente. Cada um que for entendendo, vai se colocando de pé. Qual foi o texto, pastora? Efésios 1. Aí, eu sou escolhido, eu sou abençoado, eu sou justificado. Fala isso para você ver se a depressão não vai embora.
Tem hora que o capeta quer entrar lá em casa e vai me deixar, eu falo, Satanás, ouça! Eu me rendo ao Senhor, mas eu te resisto, porque eu sou escolhida, porque eu sou amada, porque eu sou justificada. A palavra traz alegria para o coração. A palavra é poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvação. E sabe o que é salvação aqui? É o sozo. Cura, salvação e libertação. Você precisa ser salva nessa noite, restaurar a sua comunhão. Jesus está aqui, ele é poder. Ele é a palavra viva. Você precisa de cura, ele está aqui. Você precisa de libertação, ele está aqui. Ela é remédio. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, porque são vida para quem encontra e saúde para todo o teu corpo. Ela é regeneração. Tem esteticista aqui? Uma. Tem mais alguém? Outra? Ama falar, né? Esse é um produto regenerador. Regenerador, gente, é voltar para a origem. É a gente rejuvenescer. A palavra de Deus nos leva à nossa origem. Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, vive e permanente, por meio de Jesus Cristo, que é o verbo que se encarnou e está entre nós. A palavra de Deus é espada. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem à luz da palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu quero te louvar porque tem anjos hoje para segurar na minha mão e eu não vou tropeçar em pedra alguma. Eu estou guardada debaixo das asas do Altíssimo. Eu estou segura. Ora, mas para isso você tem que ler a palavra. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Significa que não é na minha capacidade nem na sua, é na dependência dele. Mas nós temos que nos posicionar nessa noite e querer. Vou pular isso aqui. Não, vou falar. Quem já leu essa passagem, quando a gente está falando sobre o semeador, que ele vai semeando, cai umas nas pontinhas da estrada, outras caem em pedras, outras caem em espinhos, mas aquela que cai na terra fértil, né, ali ele está falando sobre a palavra do Senhor sendo semeada nos corações. E ele diz, ao que tem, mais será dado. Quanto mais revelação da palavra você tem, parece que você pega a Bíblia e vai tendo uma conexão e você vai entendendo mais e você vai lembrando de um versículo, porque antes eu tinha uma dificuldade de memorização terrível. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo, porque ela não é um livro de literatura. Ela é um livro de revelações sagradas. Então precisa de um coração quebrantado. E não precisa de grandes orações. Eu pego essa Bíblia, sento na cama todos os dias e falo, Espírito Santo, me ensina mais um pouco? Amém. E ele senta e me ensina. Então, a quem tem mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Como assim, Niarta? Tiago diz que a gente, quando ouve a palavra, mas não pratica, é como uma pessoa que se vê no espelho e logo esquece da sua face. Se você não ler a palavra e praticar, você vai esquecer até aquilo que você sabia. Aí você começa a caminhar com pessoas que não têm princípio, aí, você vai esquecendo. Para a gente terminar, saí do concerto aqui de inverno, a Marília, a Núbia, nós somos num, como é que chama? Podrão? Não sei, como é que vocês chamam aqui em Campinas? Um negocinho de sanduíche, feito na rua, assim. E aí a gente falando de Jesus, e aí foi engraçado, porque teve uma pessoa que falou assim, nossa, é super legal ver vocês contando experiência com Deus. Ui, mas eu tenho um medo. E a gente estava falando sobre a importância de andar em santidade e tal e tal. Aí falou assim, inclusive eu preciso de uma Bíblia, Niarta. Me dá uma dica de uma Bíblia de letra grande? Falei, tá bom, vou te dar a dica. Ele, porque eu tenho uma Bíblia no celular. Aí começou uma piadinha entre os homens. Você tem Bíblia no celular, mas você vê? Começou uma conversinha. Não vejo não. Cara, e como é que você não leva a Bíblia para a igreja? Pois então, também nem pego. Aí eles começaram a rir entre eles.
Não adianta ter Bíblia no celular e dizer que não anda com a Bíblia de papel porque tem Bíblia no celular, mas se você nem usa do celular também. É mais um aplicativo. Comece a usar. Comece a procurar o Senhor. Tenha uma Bíblia. Eu sei que nós estamos na era da tecnologia e eu sou da área de comunicação. Quero louvar a Deus pela vida da Thaís. Levanta a mão, Thaís, que está assumindo, né, a comunicação das escolhidas no Instagram. E a gente sabe a importância do celular, mas eu posso te dizer, o velho papel é maravilhoso. Porque, sabe o que acontece? Se você está aqui, vem uma notificação, já era, esquece. Então, cuidado com Bíblia no celular, tá? A noiva prudente, tá vendo o sorrisinho dela ali? A noiva prudente, se ela tem Bíblia no celular, ela tem que usar. Coloca modo avião e vai ler. Aí talvez você fale assim, Niarta, que palavra dura essa noite. Nossa, logo no mês das férias. Mas João diz que Deus poda a quem ama. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É melhor, gente, viver com Jesus e ser podada para dar mais frutos cada vez mais, do que morrer sem Jesus. Ser queimada e jogada no fogo. Vou passar essa experiência. E aqui nós vamos terminar. Eu grifei algumas partes. À meia-noite houve um grito, o noivo se aproxima. A Niarta veio aqui nessa noite para dizer, o noivo se aproxima. Como você está? Imprudente? Ou você está sendo uma noiva sensata? As virgens que estão preparadas, dá um glória a Deus. Ei, está chegando um banquete. Imagina, tandandandan, tandandandan. Tem dia que eu choro de pensar, eu falo, Jesus, eu imagino a hora que eu te encontrar. Vai ser bom demais. Eu não sei se eu vou chorar, não sei se eu vou correr e falar que você é lindo, cheiroso. Porque eu já sonho. Lá é meu lugar, aqui eu sou peregrina, estou de passagem. E aí, mais tarde, chegaram as outras que foram correr atrás de óleo. Porém, deixa eu te falar uma coisa, unção não é num piscar de olho. Intimidade não é num piscar de olho. Seu marido você conhece logo no primeiro dia que você casa? Não. É com os anos. A mesma coisa é a presença do Senhor. E a sua posição nessa noite vai te fazer brilhar nesse mundo para a glória de Deus. Esse é o tema da nossa conferência. Vocês são luz nesse mundo. Não se pode esconder uma cidade construída. Não se pode esconder. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te trouxe essa noite para te lembrar uma coisa. Ei, eu tenho um propósito na sua vida. Você está sendo transformada de glória em glória. A minha bondade se manifesta, a minha misericórdia se manifesta, mas não é para viver só para você mesmo. É para que você seja luz nesse mundo. E eu termino para te perguntar, quem é você? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta no seu coração. Quem é você? Deus diz, se tem alguma mulher sedenta, venha até mim. Se tem alguma mulher cansada, venha até mim, eu troco o fardo. Porque não tem nada que pode substituir a doce presença do Senhor.